Bom dia aí com o Bom Dia das Crianças lá do São Silvestre que estiveram aqui na Câmara Municipal na última sexta-feira. Começamos mais um Bom Dia Jacareí aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. E hoje, 10 de abril, vamos trazer para vocês como foi a inauguração da UPA Infantil Dr. Telmo de Almeida Cruz. E o Senado Federal discute punições mais severas para quem comete maus tratos a animais. E não foi dessa vez que os torcedores do Jaque vão ver a equipe entrando em campo. O Jacareí Atlético Clube está fora da 4ª divisão do Campeonato Paulista. E no segundo bloco, a médica endocrinologista Nancy Shire vai estar conosco para falar sobre puberdade precoce. Mas antes, no primeiro bloco, a jornalista Patrícia Staffa é quem participa com a gente e traz os seus destaques. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Tudo bem? Boa semana para vocês. Para todos nós. Para todos nós. Então, o meu destaque hoje vai para a Operação Tapa Buracos, né, que contempla todos os bairros da cidade, é um trabalho contínuo. E essa semana, né, a programação divulgada pela Secretaria de Infraestrutura diz que eles contemplam na segunda, hoje, amanhã e quarta-feira o Jardim Paraíso, nas vias asfaltadas. Na quarta-feira, no período noturno, centro. Na quinta-feira, Nova Esperança e Nova Jacareí. E na sexta-feira, feriado, não vai ter Operação Tapa Buraco. Mas nas vias com bloquetes, na segunda-feira até quinta-feira vai ser contemplado o bairro Jardim Bela Vista. E na sexta-feira também não vai ter operação. Semana mais curta essa semana, né? Mais curta. Começam agora algumas semanas mais curtas, né? Porque depois temos vários feriados em sequência. Vários feriados, várias semanas mais curtas até o comecinho do mês de maio. E os maus tratos praticados contra animais domésticos já é crime previsto em lei de crimes ambientais e punido com detenção de 3 meses a 1 ano e também multa. Em tramitação no Senado, um projeto de lei pune com mais rigor os atos de violência praticados contra cães e gatos. De acordo com o texto do projeto, haverá uma pena de prisão de até 2 anos para quem matar os animais e de pelo menos 3 meses pelo abandono. Entenda melhor o tema e conheça as ONGs que lutam em defesa da causa animal em Jacareí. É lei, é crime e consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres e domésticos. É crime, é previsto em lei, né? E o grande problema é que as autoridades, né, ainda não se conscientizaram de que precisam atuar mais firmemente com relação a essa questão no seio da sociedade. A novidade agora é que um projeto de lei em tramitação no Senado pretende punir com mais rigor os atos de violência contra cães e gatos. O texto determina uma pena de prisão de até 2 anos para quem matar os animais de estimação e de até 3 meses pelo abandono. Ela mais uma vez dá um passo adiante, né? Prevendo, se eu não me engano, no seu artigo 3º, a punição do agente público que, por sua vez, que tem a função e o dever de cuidar, de zelar, né? Também a punição. Ainda que o assunto seja pauta constante nos municípios, segundo Rogério, falta fiscalização rígida para os casos de violência animal. Vale lembrar que o poder público municipal, ele não tem não só o direito, né, mas a obrigação de atentar com relação a esse tipo de problema, né? Porque a gente vê um crescimento da população de cães e gatos muito grandes. E a gente não está dando conta mais. Em Jacareí, Valdenice é cuidadora de animais e conta com a ajuda de algumas ONGs da cidade para abrigar aqueles que sofrem com maus tratos e abandono. Então já chegou a comportar aqui 53 animais, hoje tem menos, né? E o meu trabalho é o cuidado mesmo com os animais, né? Faço, quando tem tratamento médico, veterinário, eles me encaminham a medicação, eu faço a medicação, também trato dos bichinhos, limpo, né? Enfim, faço o cuidado básico, deixo em estado que as ONGs possa colocar para adoção,
né? Porque eles chegam, via de regra, em estado lastimável. Em casos de maus tratos e abandono, a recomendação é fazer a denúncia em qualquer delegacia ou pelo telefone 181. Mas ainda que a orientação seja a denúncia, Valdenice relata a dificuldade de resolver o problema e afirma que muitas vezes a solução é encaminhar os casos para que as ONGs tomem providências. Então a gente entra na casa e resgata mesmo quando é preciso, quando tem denúncia, quando chega nas nossas mãos denúncias com testemunhas, é claro. Vamos dizer aqui no município de Jacareí, né? Vamos reduzir aqui a nossa área. O que ocorre? Até então o poder público ele não tem assim vamos dizer um canal para receber esta denúncia. A gente tem lá, a gente tem conhecimento do centro de zoonose, tá? Porém eles não têm uma infraestrutura adequada, tá? Nem um número de pessoal satisfatório, tá? De profissionais técnicos para atuar, né? Nessa recepção, né? Então o que acontece? Agora, por outro lado, vamos dizer no caso da polícia, né? Vamos dizer assim, nas delegacias, né? Também falta uma atenção, né? Com relação a acolher esta reclamação. As ONGs de proteção animal exercem papel fundamental em Jacareí. Elas sobrevivem de forma independente do poder público por meio de doações e parcerias. Simone, presidente da APA, Associação Protetora dos Animais, destaca a importância da consolidação deste trabalho. A APA ela já atua em Jacareí desde 1998. E assim, durante esses quase 20 anos, a gente não tem nem noção da quantidade de animais, né, que a APA já ajudou. A gente, assim, resgata os animais, em último caso mesmo, aqueles animais que estão lá, né, assim, a gente fala que os estrupiadinhos, coitadinho, que já não tem mais, tá na beira da morte, porque infelizmente a gente não tem abrigo. Daí a gente tem apoio da Nice e de mais 2 ou 3 pessoas que abrigam os animais pra gente. Daí elas ajudam muito, porque se não fossem elas, a gente não teria como dar continuidade no trabalho. E depois de um final de semana ensolarado, ao contrário do que nós dissemos sexta-feira passada, que ia ser muito úmido e as roupas iam ter dificuldade de secar, fez muito calor e esse calor continua durante hoje e amanhã. Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, Sibeli, a semana já começou com muito calor e poucas nuvens no céu. Jacareí vai ter nessa segunda-feira pouca nebulosidade, mas a umidade relativa do ar vai estar alta, em 60%. Vamos ter ainda 80% de possibilidade de chuva, a mínima fica em 19 graus e a máxima chega aos 30. Amanhã, poucas mudanças. A terça-feira terá muito sol, com possibilidade de chuva, a umidade do ar fica em 61%, também com 80% de chance de chuva. A mínima será de 17 graus e a máxima atinge os 31. E desde o dia 31 de março, a Rua Barão de Jacareí passou a contar com 60 vagas de estacionamento. A partir de hoje, os agentes de trânsito passam a fazer a fiscalização no local. Entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, o estacionamento fica autorizado mediante o pagamento da tarifa da área azul, cujo valor mínimo é de 90 centavos para 30 minutos de uso da vaga. Entre as 8 da noite e as 6 da manhã, o estacionamento está autorizado sem custo da tarifa. Desde 2013, a Rua Barão de Jacareí estava sem essas vagas. Falamos várias vezes aqui no Bom Dia, recebemos os candidatos, né, a prefeito. Isso era um tema em discussão na cidade de Jacareí, que era o retorno das vagas de estacionamento, uma demanda principalmente do comércio, né? A gente tem alguns vereadores aqui que têm comércio e eles reclamaram, bateram muito na legislatura passada sobre a diminuição das vagas que prejudicou muito o comércio, e agora realmente elas voltaram, mas deu uma funilada ali na pista também. Então motoristas tomem cuidado com isso. Observar, o motorista já estava acostumado em ter todas as faixas as ali 3 livres faixas. para o trânsito, agora uma das faixas da esquerda, novamente com os automóveis. O que atrasa muitas vezes é quando o carro vai parar, que ele tem que fazer a baliza. Isso geralmente é o que acaba causando mais empecilho ali. O pessoal que não é bom de baliza, né?
Tem as duas... Aumentar o trânsito e estimular o comércio, né? Sempre vai ter, alguém vai sair ganhando, vai sair perdendo. Agora talvez o comércio realmente saia ganhando, mas o trânsito vai ficar um pouco mais lento ali, o motorista vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Vai estreitar a pista e vai ter que esperar o pessoal fazer a baliza. E ainda a prefeitura ainda não está aplicando multas, ela está apenas orientando os motoristas, né, nesse momento, mas a partir de, acho que da semana que vem, começarão a ser multados as pessoas que estacionarem ali de forma irregular e também não utilizando a zona azul. Ok. Muito bem. Vamos seguir falando de trânsito aqui no Bom Dia. Todos nós podemos colaborar com um trânsito mais seguro, faça a sua parte, respeite a sinalização. Vamos conferir a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e das Letras, e nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, das Letras e Lucas Nogueira Garcês, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio, e na Estrada Municipal Biagino Kiev. E não será este ano que os torcedores assistirão ao retorno da equipe do Jacareí Atlético Clube às competições. E para que isso aconteça, a equipe ainda precisa resolver algumas questões. Entre elas, a liberação do estádio Stavros Papadopoulos. Confira na matéria de Ícaro Leal. O Campeonato Paulista da 2ª Divisão, 4ª Liga Estadual, tem início neste fim de semana, do dia 8 de abril. E mais uma vez o Jacareí Atlético Clube ficou de fora do torneio. Dos 30 times participantes, 3 são da região: Guaratinguetá, Mantiqueira e São José. Hoje, o grande problema enfrentado pelo clube para o retorno é a situação em que se encontra o estádio municipal, que foi interditado no passado e precisa de reformas. Como todos sabem na cidade, a nossa necessidade principal está no estádio. Então, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Esportes, estão tentando viabilizar a cessão do espaço para nós, para que a gente arrume o estádio, né, conserve o estádio e possa retomar as atividades utilizando o próprio estádio como uma referência. O clube já começou sua reestruturação em 2016. Desde que Flávio Carlotto assumiu a presidência, a filosofia de trabalho sempre foi evoluir sem dar um passo maior do que a perna. E todo o projeto já foi apresentado à Prefeitura de Jacareí. Então a federação está aguardando a nossa definição do estádio para que a gente volte a falar sobre o JAC. Estamos bem otimistas, sim. O prefeito se mostrou bem receptivo ao nosso projeto. Nós apresentamos o projeto do JAC, que é um projeto de 6 anos, projeto maior do que o esporte profissional e também as categorias de base, né? Difundir o futebol na cidade. Nós temos aí 13 campos na cidade em condições de uso. Desde o resultado da eleição, Flávio, o prefeito Isaías Santana e o secretário Marcelo Fortes já se reuniram para conversas sobre os planos para o futebol no município e também sobre o JAC. Segundo o secretário, a ideia não é ajudar o clube financeiramente, mas sim ter o estádio em condições para que o JAC possa utilizar na condição de que toda a comunidade possa usufruir também das instalações. Hoje acontecem as aulas de atletismo, então nós temos campeões paulistas, campeão brasileiro, pessoas com participação em Olimpíadas. Então a gente sabe que aquilo ali é um celeiro. Hoje a instalação não é como a gente gostaria que fosse. Então, caso a gente tenha uma parceria com o Jacareí Atlético Clube, a gente não abre mão da utilização daqueles espaços. Então, isso já foi conversado também com o presidente do JAC, ele acenou positivamente a isso. Então, a ideia é que a gente tenha ali a participação do estádio para a promoção dos campeonatos amadores da cidade, dos veteranos, que também é a ideia que a gente traga novamente esse campeonato para a cidade. Então, sediar talvez uma abertura, as finais, né, também nas categorias de base. As aulas de atletismo também continuem acontecendo ali e também promover a prática da atividade física, uma caminhada e corrida para os munícipes. Além disso, a Prefeitura também quer ampliar as escolinhas de futebol pela cidade e ficará muito feliz se algum jogador fosse aproveitado pelo time da cidade. Qual que é a ideia? É que a gente fazendo um trabalho de base, um trabalho de excelência, por que não aproveitar essa criança num time da cidade, né? Isso é um trabalho, na verdade a gente vai andar em paralelo com isso. O nosso objetivo não é formar atleta para o Jacareí,
né? É fazer um trabalho para a comunidade com nossos profissionais. Caso a equipe de Jacareí consiga aproveitar algum atleta, a gente não vê nenhum problema nisso. Enquanto todas essas questões estão sendo resolvidas, o JAC continua sua reestruturação para que cenas de jogos e gols bonitos não fiquem apenas no passado. Nós estamos montando uma estrutura bem profissional. Aquela ideia de ter um clube-empresa, nós vamos trazer para o JAC, né? O JAC ele não pode ser administrado só pelo coração, pela emoção. Hoje o futebol não é feito mais dessa situação. Nós temos que ser profissional. O futebol ele gera receita, gera emprego, gera paixão e a cidade também tem que abraçar esse projeto. Trazer a população para o estádio, isso é importante, né? Então a gente conta com o apoio do jacareense. Muito bem, e o jacareense também espera aí os amantes do futebol poder novamente ver o JAC. Eu na minha infância cheguei a ver jogo do JAC lá no Clube Elvira, lá no campo do Clube Elvira, que hoje deu lugar a lá 2 torres de apartamentos, mas cheguei a ver jogo lá. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem esse nome, o estádio, como que é o nome? Sibeli fala grego. Eu falo tanto grego que eu gaguejei na hora de ler. Stavros Papadopoulos. Que foi um empresário, né, de acordo com o Rodrigo Romero, que é a nossa memória viva, fundador de Jacareí. Foi um empresário que investiu no futebol aqui na cidade de Jacareí no início dos anos 2000. Chegou a trazer o Eduardo Amorim, técnico de futebol, que já treinou Corinthians e outros clubes, para treinar o JAC. E aí o estádio tem o nome dele, né? Um pouco difícil de pronunciar. Pois é, eu acho que esse estádio talvez tenha que ter um codinome, um apelido assim. O Gregão, né? O Gregão, isso. Bom, mais do que mudar o nome, o estádio tem que voltar a funcionar, né? Então, aí esperando importante. O time... Estamos acompanhando desde o ano passado a reorganização da equipe e em breve, quem sabe, o tricolor aí, Jacareí, volte a atuar nos campos. Patrícia, você tem mais um destaque aí. Eu tenho. Hoje começa a ser comercializada uma outra fruta no ponto da economia aqui em Jacareí, que é o caqui. Então, assim, tem bastante vitaminas. Então, eles estavam falando que o objetivo do ponto da economia é estimular o comércio de rua e também a alimentação saudável, né? O Ponto da Economia é um projeto que foi criado pelo então secretário da Agricultura e Abastecimento e hoje o vice-prefeito Edgar Sasaki, em 94, e até hoje está aí fazendo sucesso em Jacareí. Agora tem muito, acho que, qual que é a fruta da época agora? Caqui mesmo. Caqui mesmo, né? Vi muita gente vendendo goiaba aí pela rua também. Os goiabeiros aqui de Jacareí estão fazendo muito sucesso, porque são frutas imensas, aquelas goiabas imensas que cheiram muito bem, mas o caqui é uma das minhas frutas preferidas, vou passar ali no Ponto da Economia. Comprar um caqui hoje. Muito legal, bom para o produtor e bom para o consumidor também. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com a médica endocrinologista Nancy Shire sobre puberdade precoce. Esse assunto importante, né? Sobre puberdade precoce. Eu vou ter um monte de pergunta para fazer para ela. Com relação à puberdade precoce, nós que somos pais, estamos com crianças e a gente vê e vive essa realidade no nosso dia a dia e com certeza ela vai ser aqui. Muito se fala dos suquinhos de soja, né, que estimulam também a puberdade precoce, então tem muitos mitos e verdades aí, né? Além dessa questão também, tem a questão da publicidade, né, que explora muitas vezes a questão da sexualização das crianças. Vamos falar isso com a Nancy Shire daqui a pouco, fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, já está conosco a endocrinologista Nancy Shire, que vai bater um papo com a gente sobre puberdade. Bom dia, doutora. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Bem, vamos falar esse tema. A gente estava conversando aqui no primeiro bloco, né, antes de chamá-la e anunciá-la, e a gente está falando sobre a puberdade precoce. Quer dizer, tem uma questão que é biológica, que estão tendo alterações mesmo, né, no corpo, né, dos jovens, e tem as questões também psicológicas da sociedade que estimula alguns comportamentos. São dimensões muito diferentes, mas que estão muito ligadas também, né? Na verdade, ambas as coisas são importantes. É importante lembrar que a puberdade precoce, nós conceituamos puberdade precoce quando começa a haver aumento das caracteres secundários, né, pelos, mamas, antes dos 8 anos para a menina e antes dos 9 anos para os meninos. Acima disso, a gente considera como normal a puberdade. Nós percebemos que tem havido um adiantamento da puberdade.
Então existem sociedades médicas dispostas, inclusive, a rever esses conceitos dessa idade. Mas, por enquanto, o que nós temos ainda é 8 anos para menina e 9 anos para menino. E é comum acontecer o desenvolvimento desse crescimento de peso, essas coisas, antes dos 8 anos? Então, a puberdade precoce não é uma doença frequente, não é um problema frequente. Nós temos, basicamente, 1 para cada 5.000 nascimentos, mais ou menos. Tá? E sendo que a maioria, mais ou menos 25 para 1, meninas, em relação a meninos. Então, é mais frequente nas meninas. Nas meninas, a causa principal é o que nós chamamos de idiopática, quer dizer, a gente não sabe qual que é a causa. Tá? Nós não encontramos uma causa, ela existe, você pesquisa, não encontra causa alguma, mas você não encontra a causa. Agora, 75% dos casos de puberdade precoce nos meninos, principalmente por volta de 3, 4 anos, é causada por uma alteração do sistema nervoso central do cérebro. Então, pode ser tumores não malignos, podem ser restos embrionários, pode ser trauma, pode ser abscesso, pode ser meningite, encefalite. Então, nós temos causas físicas também, mas, felizmente, não é uma coisa muito comum. E a alimentação, doutora? A alimentação influi nessa puberdade, na puberdade precoce? Esse é um assunto extremamente importante, porque nós temos o hábito de acondicionar sobras de alimentos em recipientes de plástico. E muitas vezes esse plástico tem substâncias que reagem com esse alimento e é uma das causas de puberdade precoce. Então, a orientação sobras de alimentos, acondicionar em recipientes de vidro, ou de inox, ou de louça, mas evitar o plástico, principalmente alimentos quentes, e jamais aquecer nenhum alimento num recipiente de plástico. Porque o alimento ele reage com o plástico e essas substâncias não só podem provocar puberdade precoce, como alguns tipos de câncer e também diabetes. E não só os jovens, mas também atinge os adultos. A todos os adultos também, né? Isso é tão comum no nosso cotidiano, aquele pote de sorvete que você vai lá, abre e pensa que tem sorvete, tem feijão, né? Exatamente. É tão comum na vida das pessoas. O pote de sorvete, para o sorvete, ele é seguro, mas ele foi feito para o sorvete. É o pH do sorvete, a composição do sorvete. A mesma coisa, eu já vi isso, garrafa de água, de plástico, que a pessoa guarda suco. Também o suco reage com o plástico. Então, nunca reutilizar embalagens de plástico e tudo que a gente for acondicionar em casa, o ideal é que seja em louça, vidro ou inox. E a gente acha que a gente está sendo ecológico, né? Vou reaproveitar a garrafa de água, vou reaproveitar os potes plásticos, mas por outro lado a gente está fazendo um mal para a nossa saúde. Sem dúvida, se mandar para reciclagem, nós vamos ser mais ecológicos e mais saudáveis. Doutora, a vida moderna, né? O desenvolvimento da tecnologia traz uma série de vantagens, mas também traz uma série de mudanças em algumas coisas, eu não sei se a palavra é essa, que são naturais, né? Nossa alimentação, a gente praticamente não produz, nós, os cidadãos comuns, não produzimos aquilo que comemos, a gente tem que comprar. Então a gente tem uma presença muito grande de produtos industrializados, é cada vez mais difícil se alimentar de forma mais natural. Aí você vai lá e come salada achando que tá, mas aí tem agrotóxico, né? No Brasil a gente tem a presença do milho, eu diria que quase todo milho produzido no país é milho transgênico. Como é que a gente lida, como que a gente escapa disso? Olha, em relação aos transgênicos, existe muita controvérsia. Em relação à puberdade precoce, enfim, não existe nada comprovado que algum alimento transgênico possa fazer isso. Mas, embora seja proibido no Brasil, se houver hormônio nos derivados de animais, das carnes, carne, frango, nós temos uma chance grande de induzir puberdade precoce, pelo menos alguns caracteres, pelo consumo de gordura. Por exemplo, a pele do frango. Então, criança gosta muito da asinha do frango. Então, a gente pede, se você for comer frango, a pele é crocante, gostosa, né? Mas tira a pele do frango para preparar o seu alimento. Existem verdadeiros epidemias, às vezes, locais, de todas as crianças, meninos e meninos, por exemplo, que desenvolvem mama. Você vai ver, normalmente é da alimentação. Existem, são fatos isolados, mas existem. Nós não temos controle sobre isso. Então, a dica, a orientação é nunca comer a gordura, que, aliás, é uma atitude saudável em todos os aspectos, né? Gordura de origem animal. Você recomenda comer, como dizem, né, a gente lê por aí, é mais saudável comer o peixe? Não, sim, sempre é mais saudável o peixe se você souber a procedência. Houve agora recentemente uma doença que acho que é a doença da urina preta.
que está ligada a peixes contaminados. Então a gente não tem muito como escapar. Não tem muito como. Você tem que ter bom senso e buscar os alimentos mais saudáveis, de preferência de origem conhecida. Né? E a polêmica da soja, que a soja estimularia a feminilização dos meninos, as crianças que tomam muita... A gente ouve muita campanha de que não tome suco de soja, não dê muita soja para suas crianças, tal. É verdade isso? Olha, não existe nenhum relato científico de que a soja cause feminização. Nem estimular em meninas, nem feminização em meninos. O que nós sabemos é que a soja ela tem um fito-hormônio, que ele é importante usado para o climatério, que tira a onda de calor, mas que ele não tem ação de hormônio em si. Então, como causa de puberdade precoce, a soja não entra na lista. Tá certo, pelo menos uma notícia boa pra gente. Algum alimento, né? Algum alimento que a gente não vai precisar fazer tanta mudança na nossa cozinha. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo aqui, porque hoje é segunda-feira e é dia de conhecermos as vagas de emprego no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. A gente ficar só conversando. Muito bem. Temos a vaga no PAT para ajudante de farmácia, temos uma vaga, também uma vaga para ajudante de padeiro e 10 vagas para chefe de armazém, também uma vaga para farmacêutico, uma vaga para funileiro industrial e pintor industrial com 2 vagas. O PAT também oferece uma vaga para técnico em farmácia. Lembrando que o PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E ontem aconteceu a corrida de rua em comemoração ao aniversário da cidade. Os atletas disputaram as provas de 5 e 10 quilômetros. Temos algumas fotos da corrida, muita gente comparecendo à corrida que deu início ao calendário oficial das corridas aqui na cidade de Jacareí. Bem, temos mais uma foto. Esse aí no meio, você vê a Cibele Sugano, que correu vestida de gota d'água. Parabéns, Cibele, não só uma grande atleta, mas também uma cidadã consciente. Aí várias pessoas, então percurso de 5 e 10 quilômetros, o pessoal aí comemorando a medalha. Muito bem, parabéns a todos os corredores da corrida pedestre deste domingo na cidade de Jacareí. Vamos voltar aqui com a doutora Nancy. Doutora Nancy, a gente viu aí esporte, corrida. É muito importante também a gente pensar na alimentação, na questão da vida saudável, da prática de esportes, mas tem um fator que é o fator psicológico também, né? A sociedade tem uma série de estímulos para os jovens, existe uma questão que é a sexualização da infância. Isso é um tema que eu gostaria de conversar com a senhora também. Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento de uma erotização precoce. Toda a mídia, estímulos familiares, estimulam realmente a criança a uma erotização precoce, uma sexualidade precoce. E a criança, quando a criança não namora, existe até uma campanha que está sendo lançada, que nós vamos falar, né? Uma arte dessa campanha aí, que é a criança não namora, então. É da Secretaria de Assistência Social do Amazonas. Do Amazonas. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Porque para a criança, a aproximação é a forma que ela encontra, o toque, o beijinho, é o que ela encontra para se socializar. E os adultos veem isso como algo erótico e para a criança não é. Então, erotizar isso é pular uma fase da criança, é fazer com que ela viva menos a infância dela e isso... Talvez existem correntes que defendem que isso talvez seja uma das causas de puberdade precoce também, o estímulo externo. A própria moda, né? A moda de crianças, para meninas, muitas peças de roupa são muito curtas, acabam sendo muito assim, roupas de adulto em formato de miniatura, exatamente. E não roupas necessariamente infantis. Isso, é isso mesmo. Nós vemos as crianças vestidas como a mãe, com salto igual a mãe. Aliás, usar salto para a criança é um horror, é péssimo, faz mal para a coluna. Não faz bem para ninguém, mas nós temos o nosso esqueleto estruturado. E para a criança é péssimo para o desenvolvimento usar salto. Então nós vemos as crianças que são miniaturas de adulto e elas perdem realmente viver a infância. Você não vê muita criança vestida como criança mesmo, né? A infância é fundamental que a criança viva, que ela tenha as descobertas. Assim, pular essa etapa pode trazer problemas não só físicos, mas também emocionais no futuro.
Isso é importantíssimo, porque é uma fase que tem que ser vivida. A criança ela vai estruturar muito da personalidade dela durante a infância. Se houver muita influência, muita pressão para que ela não seja criança e tenha atitudes de adulto, ela seguramente será um adulto que não vai trazer uma bagagem tão sólida de vida como se ela tivesse vivido cada momento. Doutor, como é que os pais lidam com isso? Porque aí o pai ele tem essa consciência que a filha ou o filho tem que viver a infância, né? Não tem malícia nessas brincadeiras, como a senhora vinha falando, mas aí a criança está na escola em que ela vai lidar com outras crianças que têm outro tipo de criação, outro tipo de formação, e aí tem outras referências. Como é que fica o pai nessa história? Eu acho que o pai tem que ser muito firme, os pais têm que ser muito firmes naquilo que eles acreditam que seja certo e acho que conversar seriamente com o meio que a criança frequenta. Essa campanha eu acho importante que foi lançada pela Secretaria do Bem-Estar Social do Amazonas porque ela conscientiza pais e professores. Porque existe também, por parte, às vezes, da própria família, um estímulo. É bonitinho fazer a dança tal, ou, machismo, meu filho já tem 2 namoradas, já beijou não sei quantas meninas. Dá um gole aqui na cerveja. Isso, só falta isso, né? Isso, né? E isso é verdade mesmo. Então, isso é uma coisa muito séria, que às vezes os pais, inconscientemente, eles estimulam isso, e às vezes os pais têm consciência, mas o meio que a criança frequenta, por exemplo, a escola, os amigos, falam outra coisa. É importante que haja uma linguagem única, né? Nas próprias escolas, a gente vê os próprios professores falando, né? Fulaninho namora com a ciclaninha, tal. Olha, já tá de olho, ó, fiquem atentos, pais, né? E isso daí é complicado mesmo, todo mundo tem que falar uma mesma linguagem. Mas a gente também tem visto isso, doutora, nas campanhas de publicidade. Há muito tempo atrás, existia aquela campanha famosa do primeiro sutiã, que mostrava uma menina de 13 anos por aí, mostrando o primeiro sutiã com todo orgulho, e na época a campanha fez muito sucesso, ganhou prêmios, e hoje já tem uma polêmica em relação a uma campanha recente que a Calvin Klein fez, mostrando uma menina que aparentava ter os seus 13 anos mesmo. Eu acho que a gente não tem imagens aí, mas causou uma polêmica muito grande, porque era uma adolescente vestindo sutiã, e isso deu uma grande repercussão, porque mostrou justamente uma menina muito nova expondo o seu corpo. Felizmente, os tempos mudaram. Mudaram para melhor, porque hoje existe uma proteção em relação a essas crianças que nós não tínhamos. Havia uma exposição muito grande, inclusive em outros aspectos também. Eu me lembro de um caso, faz muitos anos isso, de um garoto com puberdade precoce. Ele devia ter uns 3 ou 4 anos. Ele tinha um tumor de suprarrenal que produzia hormônios, ele estava virilizado e ele foi exposto num programa de auditório, um desses mais famosos aí da época, como um fenômeno. E, inclusive, as universidades, inclusive a em que eu estudava, ofereceu tratamento para essa família e os pais recusaram. Imagina, era um menino, todo musculoso, cheio de pelo e tal. Então havia uma exposição que hoje, felizmente, é impensável. Eu acho muito bom que a sociedade repense realmente o quanto ela expõe nossas crianças e jovens. Por exemplo, nessa campanha da menina se desnudando aí, né? Me lembra no início do circo, né, na Idade Média, tinha um circo de horrores. Infelizmente. Em que as pessoas que tinham eram apresentadas como alguma mudança, alguma característica especial, eram apresentadas como aberrações, né? E a mídia, às vezes, ela funciona como um circo de horrores, levando essas coisas, normalizando, tratando às vezes como é que é a palavra? Dando muito sensacionalismo, né? Isso. Infelizmente, falando desse circo de horrores, a maioria daquelas doenças eram endocrinológicas. A maioria daquelas. Mulher barbada, anão, gigante, aquelas coisas todas eram. A maioria de origem endocrinológica. Homem-elefante. A neurofibromatose, né? Na contramão disso tudo, só a título de curiosidade, não sei se a senhora teria alguma coisa para comentar. No Japão, já tem um fato muito diferente disso. As senhoras, as mulheres assim, acima de 30, acima de 40 anos, são extremamente infantilizadas. Eu tive a oportunidade de estar lá ano passado, e elas são senhoras que você vê, mas assim, com roupinhas de criança, com brincos, com trajes, e é muito comum, não é uma ou outra. Você vê isso com muita frequência, com aqueles laços de cabelo, assim, se vestindo como uma criança. Eu achei isso assim, justamente o contrário do que a gente vê aqui no Brasil, que também que
também é outra aberração você estar naquela situação. O que a senhora acha disso? Acho que cada coisa tem seu tempo, né? Mas eu tenho visto, eu não conheço o Japão, mas eu tenho visto por fotos, por filmes, reportagens, essas moças, senhoras completamente infantilizadas. Eu não sei se é uma forma de negar a dura realidade e voltar a ser criança, mas de qualquer forma, não é normal a pessoa se apresentar muito diferente daquilo que ela é, né? E é uma coisa tão normal que ninguém não chama mais atenção. Assim, chama a atenção pra gente que é de fora, mas para eles assim é normal. É muito diferente isso. Vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista. A gente vai falar sobre um outro assunto ainda relacionado com saúde, que é sobre a inauguração da UPA infantil aqui em Jacareí, com 25 leitos, sendo 10 para observação, 2 para casos de urgência e 1 para isolamento, e 12, além de 12 para medicação. A nova unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz foi inaugurada na cidade. Inicialmente, a unidade vai atender apenas crianças de 0 a 11 anos de idade. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia de inauguração que aconteceu no dia 3, aniversário da cidade. Daniel Mendes, nosso repórter, esteve por lá e conta todos os detalhes. Jacareí comemorou no último dia 3 de abril seus 365 anos. No dia do seu aniversário de fundação, a cidade ganhou de presente a unidade de pronto atendimento infantil Dr. Telmo de Almeida Cruz. Estou muito feliz em poder inaugurar a ala infantil. O prédio foi entregue pela administração passada, nós fizemos um esforço muito grande para acertar o orçamento e poder entregar uma unidade de pronto atendimento para as crianças, para atender todas as crianças do nosso município com qualidade. O prefeito Isaías Santana afirmou que investir no funcionamento do prédio, que foi entregue na administração passada, foi de extrema importância para a saúde. Sim, nós não tivemos dúvida. Enquanto a despesa tiver até 30% do orçamento com a saúde, a gente vai gastando, porque a saúde é a grande demanda da população. Por isso, não tive receio nenhum. O tempo foi o necessário para adequar o contrato, para comprar os equipamentos, para contratar as equipes. E hoje, a partir de amanhã, estará funcionando completa. A nova UPA será administrada pela organização social Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, vencedora do chamamento público e que fará a gestão plena da unidade. Nós recebemos com uma grande honra e uma grande responsabilidade, particularmente pelo fato de ser uma UPA dedicada às crianças. Mas também nós constituímos uma equipe técnica de profissionais em várias áreas que nos deram a tranquilidade de que conseguiríamos realizar um trabalho adequado e dentro das exigências que foram feitas pela municipalidade. 2 deputados estaduais e 1 federal marcaram presença e destacaram a importância da unidade de saúde para a cidade. Uma UPA ser entregue à população já é uma coisa fantástica. Nesse momento de crise que o país passa e a cidade de Jacareí, é um ato de coragem. A construção de uma UPA ou de um hospital em qualquer lugar, ela custa para construir a mesma coisa que você custa para você manter por um ano, né? Então essa UPA aqui vai custar em 4 anos 4 vezes o que foi gasto para construir. Então o Jacareí e a prefeitura tendo essa coragem de botar para funcionar uma UPA que é muito importante para as crianças, é fundamental, principalmente no dia do aniversário de Jacareí. Eu acho que Jacareí merece. Para nós é motivo de muito orgulho, né? Aniversário da cidade, o povo da cidade de Jacareí poder receber um presente como esse, né? Que é um pronto-socorro infantil, né? Onde vai ter toda a estrutura adequada para atender todas as crianças aqui da cidade de Jacareí. É um motivo de muito orgulho e satisfação, e a gente tem que parabenizar o prefeito Isaías pela coragem, né? Sabemos hoje quanta dificuldade, não só a construção de um prédio, mas o custeio disso. Mas saúde não tem preço, vida não tem preço. Então é importante que o prefeito priorizou a área da saúde no seu governo, e hoje é um dia de muita festa, né? Poder entregar uma obra grandiosa como essa. Fico muito feliz participar desse presente que estão aí entregando para a cidade de Jacareí. Acho que não podia ser melhor, ainda mais em atendimento à ala infantil. Nós ficamos muito satisfeitos, tem o nosso apoio aí, porque a saúde não pode ser só no discurso prioridade, tem que ser na prática. E o doutor Isaías Santana demonstra isso e a gente fica muito feliz, por isso que a gente, nessa confiança, quer sempre apoiar. Para melhorar a saúde da população é necessário investimento, é necessário priorizar, e nós queremos nos somar a ele também, prefeito, doutor Isaías, com o nosso trabalho de deputado estadual, para ajudar. Cerca de 400 pessoas acompanharam a cerimônia de inauguração, entre eles membros do Poder Executivo. A presidente da Câmara e os membros da Comissão de Saúde também enfatizaram a necessidade da UPA. Jacareí hoje, completando 365 anos, ganha um grande presente. Não só por inaugurar um UPA infantil de atendimento às crianças, mas por demonstrar uma seriedade na política e uma atenção especial para a saúde.
E nós estamos vendo em Jacareí, muitas vezes, o atendimento à criança ser causa de manchete de televisão, de jornais, por conta da falta de má atendimento, né? E a gente vai estar percebendo que aqui uma nova instituição que já tem experiência no ramo vai acolher muito bem as nossas crianças. Quero dizer da minha felicidade hoje em estar junto com o prefeito Zéia Santana, fazendo este grande lançamento na cidade, que é a unidade de pronto atendimento infantil. Olha, a gente esteve aqui visitando ala por ala e é uma coisa surpreendente. Jacareí está de parabéns por estar ganhando essa nova unidade e começando pelas crianças é o que deixa a gente muito mais feliz. Para a gente que é da área de saúde, a gente fica até emocionado em entrar num prédio desse, com essa estrutura que vai permitir que a gente trate as crianças da nossa cidade com dignidade. A gente sabia, isso daí era um projeto nosso de campanha, foi uma promessa feita, estava no nosso plano de governo, que aqui sim funcionaria como uma UPA infantil e a gente iria tirar do local que hoje funciona, que não conseguia dar um atendimento de qualidade, um atendimento adequado, um atendimento mais humano para nossas crianças, era plano nosso trazer aqui para esse prédio. E Deus permitiu que a gente ganhasse as eleições e hoje, com muita felicidade, a gente está cumprindo aquilo que foi prometido para Jacareí. Para a secretária de Saúde, esse é um presente necessário e merecido para as crianças. Bom, um presente para a cidade, principalmente para nossas crianças, né, que vão ter um atendimento de qualidade, de primeiro mundo, né? As crianças merecem isso e toda a saúde, aos poucos nós vamos chegar lá nessa mesma qualidade, nesse mesmo investimento, nessa mesma luta de trabalho, né? Vizinhos da nova unidade de pronto atendimento infantil, o pequeno Bernardo, de 11 anos, e sua mãe Karina aprovaram as instalações. Bem legal aqui, gostei muito, tá tudo novo, bem grande. Eu moro aqui do lado, daí eu gostei muito. Você fica agora mais tranquilo caso você precise utilizar aqui? Você acha que aqui vai ser melhor atendido do que nos outros lugares? Aham, por causa que aqui do lado, né, daí se eu precisar eu já venho pra cá, é mais fácil. Ficou muito linda a estrutura, muito bonito mesmo. E espero que comporte aqueles que necessitam, né, do tratamento. A nova UPA oferece serviços de pronto atendimento médico e de emergência em pediatria para crianças de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, 24 horas por dia. Mas de acordo com a administração do Executivo, em breve o serviço será estendido ao atendimento adulto. E nós precisamos resolver antes a Santa Casa. A questão do pronto-socorro é mais grave, exige muito mais cuidado e assim que nós solucionarmos o atendimento de pronto-socorro na Santa Casa, nós então poderemos inaugurar outra ala, que é o pronto-atendimento adulto. Com isso a gente tem o equipamento completo e também a Santa Casa adequado para atender toda a urgência e emergência da nossa cidade. A gente já está trabalhando dentro da Santa Casa. Sábado, agora dia 1º, nós trocamos a equipe médica, que era um problema dentro da Santa Casa, o primeiro atendimento, para uma equipe de qualidade. Não vamos ter mais aquelas reclamações de atraso de atendimento, né? Trocamos a superintendência, que está vendo assim, está tendo um trabalho de humanização muito grande com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. Então a gente não deixa a Santa Casa andar solta, a gente está junto com ela. Essa obra, temos aí um conjunto das duas gestões. Agora vamos lidar com essa unidade de saúde, vamos ver como será o futuro. Pode ser que no futuro ali também atenda não só crianças, mas também seja ampliado o atendimento à população. A saúde de Jacareí precisa de cuidado. Muito bem, doutora, a gente está falando de saúde, a gente está falando de puberdade precoce. Eu queria que a senhora falasse, apontasse para a gente quais são... Existe tratamento para isso? O pai que está vendo que o seu filho está tendo esse desenvolvimento fora do período seria mais natural, existe tratamento? Quais são os grandes perigos que a criança que está com a puberdade precoce vai enfrentar na vida? Bom, existe tratamento. A maioria das vezes o tratamento é clínico, inclusive ele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. É muito importante tratar por algumas razões. Nós temos que lembrar que os ossos, eles não crescem pelo meio, eles crescem pelas extremidades. E nas extremidades dos ossos, nós temos cartilagens de crescimento. Na época da puberdade, existe um aumento dos ossos, dessas cartilagens, eles crescem, é o chamado estirão da puberdade, e também nós paramos de crescer com a produção de hormônio sexual. E a criança com puberdade precoce, ela vai ter esse estirão muito antes.
Então é aquela criança que no primeiro grau é a mais alta de todos e no segundo grau é o menor de todos os seus colegas, porque ela cresceu antes e ela parou também de crescer antes. Então o tratamento da puberdade precoce, ele tem alguns objetivos: preservar a estatura final, evitar um desajuste psicossocial, que essas crianças elas ficam extremamente constrangidas de estarem muito diferentes dos seus colegas, das crianças da sua idade. As crianças com puberdade precoce não tratada têm uma escolaridade menor, os adultos chegam a uma escolaridade menor. Muitas vezes as crianças elas começam a ter um mau aproveitamento escolar e também elas podem abandonar a escola. São crianças que não querem se despir perto dos colegas porque ela está muito diferente. E também é importante tratar para evitar o abuso sexual até a gravidez infantil. Preservar a fertilidade, porque tratando a puberdade precoce, interrompendo a puberdade na época inadequada, nós preservamos a fertilidade futura e evitamos também alguns tipos de câncer que são comuns quando existe puberdade precoce. Doutora, e como que é o tratamento? Supondo que eu desconfio que meu filho tem essa puberdade precoce. Eu levo, como que, a partir daí, o que eu preciso fazer como mãe? Uma vez feito o diagnóstico, bom, em primeiro lugar, procurar um médico, né? E uma vez feito o diagnóstico... pediatra ou um endocrinologista. Normalmente o pediatra que faz acompanhamento, ele encaminha para o endocrinologista. E o tratamento é feito com injeções subcutâneas mensais ou trimestrais. E são muito bem aceitos, porque as crianças ficam tão aflitas com o quadro de puberdade que elas até aceitam a injeção sem reclamar. E subcutâneo praticamente indolor a cada mês ou a cada 3 meses. Informação para você, se você ouviu a nossa entrevista, tem alguma desconfiança que seu filho possa estar com puberdade precoce, procure então um pediatra que vai te encaminhar para um endocrinologista para saber o diagnóstico e o tratamento, que é um tratamento aparentemente simples, indolor e vai... E contínuo. E contínuo, que vai resolver aí o problema do seu filho. E o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira fica por aqui. Obrigada a Patrícia Staffa, que esteve conosco no primeiro bloco, e obrigada a você, telespectador, pela sua audiência, e também a médica Nancy Shire, que esteve aqui com a gente. Doutora Nancy, a senhora tem mais alguma coisa que deixamos de falar aqui, que a senhora queira continuar e falar para o nosso telespectador? Eu acho que o recado é esse, é estar atento ao seu filho em todos os aspectos, aspectos físicos, aspectos emocionais, e procurar ajuda médica sempre que tiver qualquer dúvida. Bem, muito obrigado, doutora. Você que nos assiste, acompanha as reportagens da TV Câmara no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Fique por dentro de nossa grade de programação no site da Câmara Municipal, www.jacareí.sp.leg.br. Assista a reprise desse programa daqui a pouco às 11 da manhã e hoje às 8 da noite temos a estreia do programa Contraplano sobre o documentário Ano Novo Chinês. Ronaldo Ramos e Pedro Palma conversaram com a jornalista que esteve aqui com a gente, a Patrícia Staffa, e os dois vão fazer o convite para você assistir o programa. Oi, meu nome é Ronaldo e esse é o Pedro, e hoje às 8 da noite no Contraplano a gente vai falar do nosso documentário Xinyan Kuai-le, que conta um pouco sobre o Ano Novo Chinês, a cultura chinesa. Então, 8 horas da noite, Contraplano. A gente te vê lá. Muito bem, então é hoje às 8 da noite, com reprise às 23 horas. Muito obrigado pela companhia. Deixo aqui hoje o abraço do final do programa para a Luíse, que é filha do seu Luiz, grande seu Luiz, o Marcelo Rometoni, grande Marcelo Rometoni, para quem conhece, sabe do que eu estou falando, e também para Cláudia e para Cris Fidelis, mais uma vez, que pediu aqui um abraço para a gente. Nos vemos amanhã, até lá.